Oi, Ábia. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Ai, nossa, que alívio, finalmente. Meu Deus. Já tava pensando aqui. Ah, inclusive, se der outro sinal, se der outra coisa e resistência, né? Podem colocar aí, tá? Escrever aí no comentário que vocês não estão ouvindo, ok? Eu ainda há pouco tempo tava aceitando um pessoal para poder a gente dar continuidade à nossa live agorinha. Então, a gente vendo o cenário que o mundo está passando aí, né, com essas questões políticas e tantas outras coisas, tampouco a gente já estava passando pelo período aí da pandemia, eu resolvi fazer uma live aqui no meu Instagram mesmo, inclusive, assim, por motivo de alguns alunos terem questionado, né, falado comigo para eu fazer e tudo mais. Então eu criei essa coragem para vir aqui, né, e expor alguns dos meus conhecimentos que eu estou adquirindo e coisas que eu não consigo ficar sem compartilhar com as outras pessoas também, né? Então, assim, que eu sirva, né, também de inspiração para vocês que muitas vezes sentem que vocês querem compartilhar algo, mas nem sempre tem aquela coragem. Então, para vocês também terem essa coragem de compartilhar, porque eu tenho certeza que todo mundo tem algo assim surpreendente para oferecer, certo? Nath, tá me ouvindo? Bem-vinda. Hilda, tudo bem, Hilda? Bem-vinda também. A gente teve que reiniciar umas 3 vezes por motivo de áudio. Qualquer sinal aí vocês podem me passar, tá bom? Então, certo, pessoal, vamos lá. A gente vai começar falando sobre magnetismo pessoal, né? O tanto que ele é importante na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram falar sobre magnetismo, a sua importância, né? Mas eu creio que vocês vão achar interessante, porque a gente vai descobrir como que a gente acessa o nosso magnetismo, bem como também como que você vai retê-lo, né, para você na sua vida. E tirar as amarras que impedem dele ter acesso, né, que é a nossa própria energia focada na gente. Então, vocês vão ter esse conhecimento aí hoje. Cada conhecimento que a gente passa, cada conhecimento que a gente recebe, a gente está ativando novas conexões neurais no nosso cérebro, né? E isso tudo traz a nossa evolução como consequência também, ok? Então é muito importante. Vamos lá. Por que que o ser humano foi criado? Vocês sabem o motivo da existência de vocês aqui nessa Terra? Se fosse definir uma palavra, o que vocês diriam assim? Por que que eu nasci? Por que que eu estou vivo? Por que que eu vivo? O que que vocês colocariam aí nos comentários para mim? Podem ficar à vontade para interagir, tá, pessoal? Até porque aqui a gente não tem essa interação de ouvir, né, outras pessoas, mas a gente pode ler os comentários, então acho isso o máximo. Vamos lá? O que você acha, né? Por que que a gente nasceu? Por que que a gente está vivendo nesse mundo? Você pode escrever aí para mim. Oi, Daiane, bem-vinda. Tudo bem? Eu vou adiantando aqui um pouquinho para vocês, tá? Difícil a pergunta. Sim, é complicado mesmo, mas é muito simples ao mesmo tempo, tá? A gente veio a este mundo para que a gente seja útil, tá? Então, assim, se você for pensar bem, todo ser humano veio para cumprir um papel, né? Exatamente, cumprir um propósito para adorar ao Senhor, sinceramente, né? Pura verdade. Então, a gente veio para transformar as vidas das pessoas de alguma forma, né? As pessoas não vão ser as mesmas depois que elas terem um certo contato com a gente. A gente às vezes pensa que a gente não tem uma interação nenhuma com aquela pessoa, uma conexão muito forte com as outras pessoas
do nosso trabalho, do nosso convívio, dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, a gente vai se desgastando e ao mesmo tempo se desconectando da gente mesmo, ao ponto da gente pensar que a gente não é um ninguém, né? Igual muitas pessoas já falaram pra mim, né? Eu vou entrar mais a fundo um pouquinho nesse assunto, conforme a gente for falando sobre esse tema, ok? Então, uma das coisas que o ser humano veio aqui nessa terra foi para se sentir útil, né? Para ter utilidade em alguma coisa. Por que que você trabalha? Você trabalha para ser útil, para ter o pão de cada dia e ser útil. Por que que você estuda? Para ter o conhecimento e ser útil, né? O que mais que você pode colocar aí como papel? De dona de casa, né? Por que você cuida da sua casa? Para você ver sua casa arrumada, se sentir útil, né? Para o seu marido, para os seus filhos, enfim. A gente vai acrescentando essas coisas, essas questões. Então, a utilidade, o se sentir útil é que faz sentido na nossa vida. Porque se a gente não se sentir útil, do que vai servir, né? Nossa existência aqui. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Relacionamento é para se sentir útil. Amizade, você tem que se sentir útil na amizade, né? Então, em todos os sentidos. É possível, se você quiser anotar aí no seu caderno, é possível estar na vida e não estar vivo. Foi o que eu ouvi agora há pouco tempo, né? Algumas pessoas me falaram, eu tô me sentindo morta. Você já imaginou esse tipo de pensamento? Eu estou me sentindo morta. Então, assim, muitas pessoas estão nessa condição, né? Principalmente depois de tantas coisas que vem acontecendo no mundo, tanto sentimento de inutilidade, né? Tanta falta de coragem de chegar e falar a verdade, por exemplo, numa live, em algum lugar. Tantas vezes que essas pessoas foram reprimidas, né? Então, o se sentir útil é muito importante na vida do ser humano, certo? Então, olha só, quando a pessoa se sente morto, você já imaginou como que ela se sente? A autoestima dela vai lá para baixo, né? Ela pensa que ela não é capaz de fazer nada na vida dela. Isso aí é a coisa mais triste que pode ter na vida do ser humano, a inutilidade. Então, o que acontece? Olha só, pensa comigo. O que acontece quando a pessoa se sente inútil, se sente morto? Né? Ela vai definhando cada vez mais. Por quê? Porque na natureza tudo é para se desenvolver, tudo é para crescer, né? Deus já deixou a gente aqui nessa terra para a gente evoluir, para a gente crescer, né? Espiritualmente, intelectualmente e tudo mais. Então, pensando bem nesse sentido aí, a gente pode perceber o quanto que é importante esse sentimento de pertencimento, né? De responsabilidade e também de utilidade, de você estar na vida se sentindo vivo e não estar na vida se sentindo morto, ok? Então, o que é errado para a natureza? O que é errado para a natureza é o que não vai adiante, o que não tem desenvolvimento, né? Por isso que adoecemos. E quando a gente adoece, a gente se torna disfuncional. E tudo que é disfuncional na natureza vai sendo descartado. E tudo que é descartável morre, né? Tem um fim, certo? Então, por exemplo, quando a pessoa chega numa certa idade, por exemplo, ela vai definhando, né? E tem muitos aí que não chegaram na idade aí, a terceira idade e já estão se definhando muito antes, né? A gente vê adolescentes reclamando da vida, se sentindo mortos, não tendo aquele ânimo para fazer alguma coisa e tudo mais. Adolescentes com depressão, né? Adolescentes com síndrome do pânico, com ansiedade, com transtornos, né? E não só adolescentes, crianças também. Então, tudo que é disfuncional na vida, na natureza, não vai para frente, o universo entende que aquilo não tem utilidade. Então, só vai decaindo cada vez mais, tá? Trazer um pouco essa consciência, então, pra gente do que é a nossa importância, né? De se sentir vivos.
A Ábia está falando que a sociedade tem pregado o útil de uma forma distorcida. Eles têm limitado o que é ser útil. Por isso, muitas pessoas têm essa dificuldade de se aceitar e aceitar a realidade do que é. Com certeza, e do que faz. Pura verdade, né? A Ábia já é uma filósofa já. Eu curto muito as postagens da Ábia. Então, vamos lá agora um pouquinho falar sobre o que é a vida. O que é a vida? A vida é a expansão, né? A expansão e a contração, tá? Então, lembra, né? O coração da gente, ele abre, fecha, ele contrai e abre, certo? Então, a vida é isso, é o pleno movimento. E tudo que está estagnado vai morrendo, ok? Então, exemplo, se você está triste um dia, alegre no outro, não se abale por isso, né? Porque a gente também está acostumado nessa sociedade que prega muita felicidade, o gratiluz, e a gente está cheio dessas informações aí pelo Instagram, e a gente não sabe qual a importância, né, de estar no sobe e desce da vida, nesse pleno movimento, ok? Então, se você quiser anotar aí também, olha só, a contração, ela se refere à tristeza, à mágoa, à raiva, o ódio, o rancor, né? Todos esses sentimentos considerados ruins. Então, a contração é isso aí, tá? E a expansão? A expansão é a alegria, é o amor, é a sabedoria, é o acolhimento, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança, né? Por nossos pais, que seria bom. Respeito, a expansão, a aceitação da gente mesmo, como somos. É você olhar para o espelho e você não ficar colocando defeitos em você. É eu me olhar nessa live, não ficar colocando defeitos no que eu tô falando ou pensando no julgamento dos outros, certo? Então, quando você está para tomar uma decisão, o que acontece? Você tem que perceber se você está contraindo ou expandindo. Se o teu coração está contraindo ou expandindo para aquilo, né? Porque a vida é isso. A nossa alma, a nossa essência está aqui dentro de nós. E é aí que a gente vai ter o direcionamento correto para as nossas atitudes, tá? Então, quando contrai, possivelmente esse não vai ser o caminho, certo? Então, a gente está diante aí, por exemplo, né, de cumprir como cidadãos. Eu não ia tocar nesse assunto, mas é algo muito importante, né? A gente saber quando vai contrair, quando vai expandir, né? Então, sentir a dor, vocês podem colocar aí também. Sentir a dor é inevitável, tá? Mas o sofrimento é opcional. Então, a gente sente a dor física, tá? A dor, ela é física, ela tá a nível físico. Agora, o sofrimento está a nível mental, certo? Então, por que nós sentimos a culpa, a vergonha, a raiva, a antipatia de alguém? Justamente porque a gente está a nível mental, a nível superficial mental, sofrendo e sempre repetindo as mesmas historinhas, certo? Então, por isso que a gente acaba acolhendo esse sofrimento pra gente e sentindo todas essas sensações, né, que consideramos sentimentos ruins, ok? Então, por que escolhemos o sofrimento que está a nível mental? Exatamente por isso. E a repetição da mesma historinha de sempre. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso e isso comigo quando eu era criança, minha avó fez isso e isso, na escola eu sofri bullying, né? Eu sempre fui humilhada, sou humilhada pelo meu patrão, eu não sou feliz com meu marido porque ele já me traiu, e tantas outras historinhas que você vai repetindo e você vai descendo a sua autoestima. É automático. Então, sentir a dor, todo mundo sente. Mas o sofrimento, ele é opcional. Por quê? Porque o sofrimento é através da repetição da mesma história. Vocês já perceberam tanto que o nosso cérebro muitas vezes é pessimista? Em ficar repetindo a mesma coisa? Em voltar a fita lá atrás?
onde alguém me abandonou, alguém fez isso, isso, isso pra mim. E aí a gente vai lá e posta nas redes sociais, né? Então, essa energia, ela é sugada de você, tá? E te leva o que? A depressão, a crise do pânico, a ansiedade. Então, o que é a depressão? Que já é comprovado cientificamente. É a repetição da historinha. É a mente presa ao passado, tá? Então, a gente não consegue se libertar desse passado. Tem uma amiga aqui falando agora que não tá conseguindo entrar. Vamos lá. Observando os pensamentos, então, a gente tendo acesso a eles, sabendo o que é útil, o que é inútil, o que é para jogar no lixo e o que é para ficar. A gente já tem mais o domínio, né, das nossas emoções também. Então, o que é inútil e o que é útil, né, para minha vida. Vamos lá. Pensamentos destrutivos criam uma realidade destrutiva. O pensamento, ele sai do eu. A inspiração, ela sai do divino. Olha que profundo, né? A inspiração é pura e o pensamento é contaminado por suas memórias. Então, olha a importância da gente se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona lá no passado. Ou algo que está nos remetendo ao futuro com aquela ansiedade, né, que vem. Porque a ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é excesso de passado. Certo? Então, voltando, vamos lá. O que é magnetismo pessoal? Aí que vem. Magnetismo pessoal é você concentrar toda aquela energia que você coloca externamente em você mesmo. Você ter sua própria energia, tá? Você não gastar ela com coisas superficiais. Então, é você usar a sua própria energia com você mesmo. As pessoas te veem como imã quando você está focado em você mesmo. Quando você tem autoestima, quando você se olha no espelho, diz palavras positivas. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, que desejo eu tenho de conversar com aquela pessoa? Que desejo eu tenho de me aproximar daquela pessoa? Nossa, aquela pessoa tem algo assim que eu não sei explicar, dá vontade de estar perto dela o tempo todo. Vocês já sentiram isso? Coloquem nos comentários, sim. Eu já senti, por exemplo. Eu já tive muito isso. Algumas pessoas realmente que me chamaram a atenção e eu tive essa vontade de estar perto delas, de falar com elas, de trocar ideias, né? Tanto que é importante a gente ter isso. Então, quando as pessoas começam a se afastar de você, aí você começa a pensar, o que está acontecendo comigo, né? É natural, né? Será que essa sua energia não está sendo direcionada a pensamentos e sentimentos ruins? A pensamentos inúteis? Será que você não está com a autoestima baixa? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Para onde está indo minha energia? Onde eu estou depositando ela? Para onde eu estou canalizando esse excesso de raiva que muitas vezes vem? E é natural do ser humano, né? A gente ter esses sentimentos. Eu falo para vocês aqui do que eu já senti, do que eu já passei, né? E todas as coisas que estão sujeitas a mim, certo? Então, o que faz a gente perder esse magnetismo pessoal e as pessoas perto de nós? É focar no externo. A gente já chega nos lugares preocupados com o que os outros vão pensar da gente. Já percebeu isso? A gente chega e pensa assim, ai, eu tô com a roupa tão feia hoje, nossa, o que fulano vai pensar? Nossa, meu cabelo nessa live hoje, hein, tá bagunçado, meu Deus. O que será que o povo tá pensando, né? Será que eu fiz hidratação e tal? Então a gente vai se auto-julgando automaticamente, porque a gente sempre tá preocupado com o que o outro tá pensando da gente. E é aí que acontece que a nossa mente é tão poderosa que se conecta ao outro
e o outro acaba pensando o mesmo. Então, automaticamente você já se vê sem aquela energia que estava ali ao redor de você, positiva. Aí você já começa a ficar com baixa autoestima, por causa do pensamento bobo que você teve e ficou matutando e refletindo, né? E passando várias vezes a mesma fita. E aí que acontece, né? A baixa autoestima, a depressão, a tristeza, o medo do julgamento e assim por diante. Certo? Olha só como é terrível isso, né? As questões assim de decisões. Você, hoje, olha para sua vida. Você tem coragem de chegar nas pessoas que você convive e falar assim, dentro da tua casa: fulano, eu vou sair com tal roupa. Você tem essa capacidade de falar bem assim, eu vou sair com tal roupa, ou eu vou usar meu cabelo dessa e dessa forma, eu vou sair para comprar tal e tal coisa, e na hora que eu voltar, eu vou fazer isso, isso e isso. Muitas pessoas estão tão entregues à bondade que elas acabam por sempre pedir permissão para fazer as coisas. E quando eu falo de você ter suas próprias decisões, eu não estou falando de insubmissão. Eu estou falando de você saber que você tem um poder de escolha muito grande, o qual te deixa mais empoderado, e você se autoconhece muito melhor quando você pode tomar suas próprias decisões. É muito diferente. A Esther falou que sim já, né? Questão lá de encontrar pessoas e querer conversar. Então, ser dependente emocionalmente remete a isso. A você não tomar suas próprias decisões pensando sempre no que o outro vai pensar de você, ou no que o outro quer que você faça, ou no que o outro quer que você vista, por exemplo. Você vai a uma pizzaria com os amigos e você não sabe decidir que pizza que você quer. Se alguém perguntar qual pizza você quer, você vai responder o quê? Às vezes tem pessoas que falam, eu não sei, pode pedir qualquer uma. E aí o seu poder de escolha, cadê? Isso vai saindo cada vez mais de você, tá? Então é por isso, exatamente por isso, que você se torna uma pessoa indecisa, que você não sabe qual o caminho que vai seguir, que seu coração está pedindo. Você não sabe o que quer para a sua vida. Por essas simples decisões que você deixa de tomar. Por esse simples ceder que você faz para o outro. O outro toma decisão por você? Nas simples coisas? Olha só. É automático. Nas grandes coisas também você vai deixar, tá? É por isso que você quer a atenção de alguém como uma criança, para te mostrar o caminho que é melhor para você. É por isso que você muitas vezes eleva a voz com outra pessoa para ela te ouvir. Senão você vai pensar que ela não tá dando a mínima para você, se você não elevar a sua voz, se você não gritar muitas vezes. Olha que isso vai muito mais profundo. É por isso que você perde. Você se perde ao ponto de que se alguém chegar em você e perguntar assim, o que você quer para a tua vida? Quem você é? Você não sabe responder. É tão difícil, não é? Alguém chega em você e fala assim, quem você é? Nossa. Aí eu vou me ligar às historinhas. Novamente, voltando ao passado. Ah, eu sou filha de fulano, que foi casado com ciclano, e tive professores assim, assim, assado. Ah, eu sou professora, sou, né, engenheiro, sou isso, aquilo, e você vai conectando com profissões, você vai conectando com o ambiente que você foi criado. Olha só a dificuldade que a gente tem de olhar para dentro da gente e dizer aquilo que está na nossa essência, na nossa alma. Não é muito mais importante quando alguém pergunta quem você é? E aí, olha só como o nosso foco está muito no externo.
ao ponto da gente se conectar com as nossas histórias. Claro, nossas histórias fazem parte de nós, mas não é nós. Não é quem somos. Porque se fosse assim, viveríamos cheios de feridas e traumas. Por isso que, muitas vezes, a pessoa entra em depressão e não sabe o motivo. É a conexão com essas histórias. E aí ela deixa de olhar para dentro dela e das necessidades dela, da essência dela, daquilo que a alma dela clama, para olhar para aquilo, para aquelas pessoas que fizeram isso e aquilo outro, e tantas outras historinhas que vai contando. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui para vocês. E a gente vai cada vez mais se perdendo, ao ponto de não saber responder quem a gente é. Aí a gente pega uma folha com papel e fala bem assim, coloque aí 7 qualidades suas. Nossa, meu Deus do céu, vou passar 1 hora procurando minhas qualidades. E os defeitos? Poxa vida, mas é tão fácil encontrar os defeitos. Rapidinho a pessoa termina de fazer a lista dos defeitos. A gente já cresceu se ambientando dessa forma, né? Quando você chegava com a prova na frente do teu pai, o que ele dizia pra você? Quando você falava, pai, ou mãe, nossa, eu tirei 100. Você não fez nada mais do que sua obrigação. E a gente cresce crítico com a gente se apunhala, né? E tem os outros ainda de fora que cobram ainda da gente. E a gente vai sentindo só cobranças e mais cobrança e mais cobrança. E a gente deixa de olhar para aquilo que realmente é mais importante na nossa vida. Que é o clamor dessa alma que está dentro do nosso corpo. Que a vida está muito mais além do que simplesmente olhar para essas historinhas, velhas historinhas, ok? Então, conectando aí. É por isso que muitas vezes também você se sente chateado por alguém não te responder no WhatsApp. Isso já aconteceu comigo. Uma pessoa deixou de me responder, isso tem alguns anos. E era muito especial para mim, me apeguei muito a ela não me respondeu e eu fiquei chateada e eu chorei. Essa criancinha que tá dentro de mim, que me deixou triste, que tava precisando de ajuda, de consolo, de atenção. Por quê? Porque primeiramente eu não dei isso pra mim mesma. Tudo que eu cobro do outro é que eu não tô dando pra mim. Certo? Então, se eu cobro atenção, é porque eu não tô dando a atenção pra mim necessária. Se eu tô cobrando a bondade do outro, é porque eu não tô sendo bondosa o suficiente. Eu fico me julgando o tempo todo, me cobrando o tempo todo. Edna, muito bem-vinda também, tá aqui com a gente. E assim por diante, certo? É por isso que muitas vezes eu tenho que me justificar tanto ao ponto de pegar algo que me deixou chateada, emburrada e jogar na rede social para todo mundo ver. Ah, porque a pizza demorou a chegar. Ah, porque meu marido fez isso e isso comigo. Ah, porque fulano me abandonou. Nossa, como o mundo tá precisando de amor. Aí eu jogo lá no meu status. Pra todo mundo ver que eu estou carente, que eu preciso, que eu sou a certa. E essa necessidade que eu tenho extrema de mostrar pro outro quanto que eu estou necessitada e que ele deve concordar comigo, é que faz com que a minha energia cada vez mais baixe. Porque eu não tô dando pra mim aquilo que eu tanto cobro do mundo e dos outros. Eu um dia coloquei um texto no meu outro Instagram, que é voltado para leitura corporal, onde fala que a gente nunca pode culpar os outros pelas coisas que acontecem conosco. O abandonado, ele se abandonou primeiro. O traído, ele era traível antes. O rejeitado, ele se rejeitou primeiro. A gente tem uma energia ao redor da gente que emana para as outras pessoas. E ninguém faz aquilo com a gente que a gente não permite primeiramente. Nem que seja inconscientemente, a nível inconsciente. Isso é profundo. Já é comprovado pela ciência.
A gente transmite, a gente tem conexão inconsciente com as pessoas. Esse vírus que veio de fora, vocês acham que a gente já não estava pedindo, através do nosso nível inconsciente, a humanidade em si? É um ciclo de vitimismo que as pessoas andam, sabe? A questão do vitimismo. Quando eu falo vitimismo, muitas pessoas falam, não, eu não sou vítima. Gente, o fato de você culpar o outro, jogar a responsabilidade sempre no outro, é o vitimismo, certo? Então eu aprendi muito durante esse tempo, esse percurso, né? Porque eu estava me colocando nesse lugar. A vítima é a criança. Ela não tem quem defenda ela. A gente mesmo tem que ser protagonista da gente, ao ponto de sermos adultos o suficiente e falar, olha, tá acontecendo essa treta comigo? Tá, eu vou bancar porque eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu sou autorresponsável por mim. Eu vou cuidar da minha criança interior. Eu vou sarar essa ferida desse vitimismo. Eu vou sarar a ferida do abandono, da rejeição que eu sofri. Você olhar, aceitar e se cuidar. Certo? É por isso que as pessoas também procuram relacionamentos para se completar, ao invés de procurar relacionamentos para somar. Cadê minha metade que não vem? E cadê a soma, que é mais importante? Então quer dizer que você não é completo, né? Então se a outra pessoa te deixa, meu Deus. Então a gente tem tantas coisas para a gente aprender e superar, não é isso? No dia a dia. Porque é esse adulto que tem que tomar de conta das nossas vidas. Bem-vinda, Alice. Vamos lá. Outra coisa aí para vocês escreverem, tá? Reclamação. A reclamação, ela é algo que vem do, assim, você reclama. Reclamar vem de quê? Reclamar. Clamar novamente. Clamar novamente é pedir de novo. E o nosso universo, ele não entende que o que você está clamando novamente é algo ruim ou bom para você. Ele entende que aquilo que você está reclamando, que com certeza é coisa ruim, você quer aquilo de novo. Você quer mais daquilo. Puxa, a Ruth está pensando tanto naquilo, ou falando tanto sobre aquilo, que tá gostosinho para ela, não tá? Pois eu vou mandar mais disso para ela. Aí no outro dia ou na outra semana aparece a mesma situação para mim. Aí eu jogo na rede social algo que aconteceu na minha vida, dando mais energia e impulso para aquilo, porque o meu magnetismo tá fora de mim. E aí na mesma semana ou na outra semana acontece treta atrás de treta, e eu não tô entendendo que aquilo que eu tava reclamando lá atrás trouxe mais energia ainda, porque eu ainda postei para outras pessoas verem, terem acesso à minha reclamação. Aí eu pergunto por que a semana toda foi ruim. Aí você não sabe? Não lembra? O que aconteceu lá atrás? O que acontece ontem é reflexo do que está acontecendo hoje. Então é bem complexo, né? Então a reclamação é clamar novamente, é pedir de novo. Então eu parei com essa dinâmica de reclamar a partir do momento que eu conscientizei sobre isso. Que eu estava trazendo tudo de volta. Os mesmos sentimentos ruins de volta. As mesmas pessoas de volta. Entende? É isso que acontece. Ou com outras pessoas, só que na mesma situação. É dessa forma que acontece. A gente tem átomos no nosso cérebro que conecta com a energia do universo. Isso já é comprovado também. Certo? Então a energia gasta para o externo é que deixa você com baixa autoestima. Então quanto mais você focar em si, olha só que legal, mais protagonista você se torna. E quanto mais foco no outro, ou nas outras pessoas, no que elas pensam,
mais conectado fico a essas pessoas. Quanto mais eu foco, então, em alguém que eu não gosto, mais conectada a ela eu fico. Isso acontece sim, gente. Já aconteceu muito comigo, inclusive. Eu acho que cada um de vocês já teve alguma experiência parecida. Eu tinha um certo ressentimento sobre alguém. E mais conectada eu tava com aquela pessoa, quando menos percebi. Por quê? Porque minha energia tá focada ali. Tudo que eu foco aumenta. Se eu foco na falta da grana, vai faltar mais grana. Se eu foco na falta de emprego, mais difícil vai ser de achar o emprego. Se eu foco na falta de um relacionamento amoroso, mais difícil é de achar aquele relacionamento. Se eu foco, por exemplo, vamos focar no carro verde de agora em diante? Vocês vão ver o tanto de carro verde que vai passar na rua de agora em diante. Que incrível, né? Como que a mente da gente funciona. Então, quando a gente foca no outro, a gente só se torna um personagem da vida do outro. E a gente deixa de ser protagonista da nossa própria vida. E o que é o protagonismo? É você se assistir no teatro da sua vida. É você ver os papéis que você vai cumprir no dia a dia. Como mulher, como mãe, como filha, como irmã, como tia, como tio, né? Como empregado. Tudo, né? Então vamos lá. O que rouba o seu magnetismo? Agora você vai escrever isso aí, porque a gente vai falar daqui a pouquinho como que você vai adquirir esse magnetismo pessoal. O que rouba o seu magnetismo, então? Primeiro, esforçar para provar ao outro. Então, esse esforço extremo que a gente faz, esse esforço, ele vem, olha só, provar. Provar vem o quê? De dinâmica de Salvador. Depois eu quero dar uma palestra sobre o triângulo dramático. Incrível, fantástico. A gente tem 3 dinâmicas. Uma de Salvador, um de perseguidor e um de vítima. Então, são esses 3 aí que tá interligado, que muitas vezes a gente vai trabalhando essas dinâmicas durante o dia, né? Um dia só eu posso me manifestar em 3 dinâmicas de triângulo dramático. Então, o primeiro, esforço para provar ao outro aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você fez. É o que a gente vê nas redes sociais quando as pessoas fazem alguma campanha, alguma entrega, né, de alguma coisa para pessoas carentes. E aí tem que provar, tem que mostrar, né? Então essa pessoa tá dando uma dinâmica de quê? De salvador, ok? Então ela precisa disso para ela se sentir bem, para ela se sentir confortada. Ali já mostra uma falta, tá? Inclusive do psico, que é nosso traço de caráter. Depois eu vou falar também sobre traço de caráter, é muito importante. Então, quando eu não consigo provar para o outro, eu sinto algo nas minhas costas, uma dor nas costas, o peso da responsabilidade, porque eu tenho que provar. Você pode perceber que no seu serviço, quando você sente aquilo que você não conseguiu cumprir a tarefa completa, que você tem que mostrar para o seu chefe, que você tem que mostrar para as pessoas ao seu redor, você começa a sentir dor nas costas. É o peso da responsabilidade, de ter que provar, de mostrar, certo? Então, segundo, esforço para agradar o outro. Esforço, a palavra esforço vem de força. E a força, tudo que é forçado no universo não prospera, porque exige a força. E por isso que eu falo, troque a palavra esforço por dedicação. Nosso cérebro não gosta da palavra esforço. Por que não gosta? Porque fala de força, de forçar algo a acontecer. Eu me esforço para ter um relacionamento gostoso com as pessoas? Não preciso. Fora disso, fica disfuncional. Certo? Então tem que ser leve, tem que ser dedicado. Vamos lá, esforço para agradar o outro. E muitas vezes, depois desse esforço para agradar o outro, eu me sinto vítima. Porque ele não deu a retribuição para mim.
Porque eu tava esperando algo em troca também. Muitas vezes acontece, né? Então, a gente fica com gordura abdominal. Por quê? Porque o nosso poder, segundo a medicina chinesa também, está voltado aqui na região do umbigo. Então, quando eu estou me doando muito para os outros e não estou recebendo, sinto que quero receber e não estou recebendo o suficiente, estou me doando bastante, então eu já começo a guardar também essa energia, né, magnética no meu corpo, só que bloqueada. Aí a gente chama de couraça, tá? Depois eu vou dar uma aula sobre couraça também, muito legal. Terceira coisa que acontece para roubar seu magnetismo pessoal é a comparação. A gente vai nas redes sociais e a gente vê o tanto de pessoas, né, mostrando suas vidas perfeitas, maravilhosas. Então a gente já começa a se comparar com essas pessoas e a autoestima vai lá embaixo. E nessa comparação, as pessoas entram até em depressão muitas vezes, né? Então as redes sociais são muito responsáveis por essa questão da comparação hoje em dia. Em quarto lugar, autoanulação. Então eu me anulo, certo? Eu não me coloco nos acontecimentos. Eu não estou me assistindo, eu não sou mais protagonista da minha vida. Então a autoanulação, ela tem essa questão também da vítima. Porque eu espero ser reconhecida de alguma forma. E eu não estou sendo, então também eu vou me retirar. Eu vou me isolar. A autoanulação é isso. É propriamente o isolamento, tá? Então, quando eu me isolo com as minhas próprias ideias, é muito comum as ideias dos outros não servirem para mim. E eu me torno dona da razão. Só as minhas ideias estão corretas. Só eu estou certo. Só eu sou o dono da razão, né? Então, esse é o perigo da autoanulação. A não aceitação. Lembra de eu falar para vocês que é tão importante a gente aceitar o nosso passado. É tão importante a gente acolher tudo aquilo que aconteceu com a gente saber o que eu vou fazer com isso agora. Porque para toda dor que a gente acessa, a gente tem um recurso. Já é automático esse recurso vir pra gente. Certo? Então, nessa não aceitação, eu gero resistência. E toda resistência que eu gero em mim ou no meu corpo, eu estou gerando doença também. Certo? Jogar a culpa nas outras pessoas já é a sexta dinâmica, que eu falei também com vocês. Né? A gente sempre tá jogando a culpa no outro, apontando pro outro. E aí a gente toma aquela parte de perseguidor. Certo? Então, é muito importante a gente assumir a nossa responsabilidade e saber que somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, certo? De alguma forma, a gente atrai aquilo pra gente. Como que eu tô me tratando mediante as situações, né? Pra receber isso em troca do outro também. Então, é muito importante a gente analisar isso aí. Agora, como resgatar seu poder, né? Seu magnetismo pessoal. Agora que vem o segredo do magnetismo pessoal. Que é o quê? É você chegar no lugar e a pessoa querer conversar com você. É você simplesmente ser, né? O ser feliz, você sabia que é redundante? Porque não existe o ser feliz. O ser já é feliz. Eu ser já é feliz. Por quê? Porque eu sei o que sou. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E mesmo que eu não saiba, eu sei que algo está me conduzindo. Eu tenho fé suficiente, né? Então tem muito a ver assim com a nossa essência, com a nossa alma. O que ela está clamando, né? Então, primeiro aí, para resgatar o seu poder de autoestima e magnetismo pessoal, é prestar atenção nos seus pensamentos, que a gente já falou anteriormente. Se são coisas úteis ou inúteis. Já é comprovado cientificamente que temos 93 mil pensamentos por dia e desses 93 mil, somente 17% deles são positivos. Que coisa! Olha só o que a gente está repetindo várias vezes e várias vezes no nosso cérebro, né?
Segundo, preste atenção na tua respiração. Ela que está provando aí que existe uma vida dentro de você. O teu corpo já está te mostrando, porque a respiração está em pleno movimento. Contração e expansão. Contração e expansão. Então, começa a prestar atenção na respiração. Quando vier os pensamentos ruins, principalmente. Eles vão te trazer mais a consciência do teu próprio corpo, onde ele está e o que ele está fazendo. Tá? Então, é automático você melhorar essa questão emocional. Terceiro lugar, se olhe no espelho e diga palavras positivas a respeito de você. Muitas vezes é difícil a gente chegar na frente do espelho, levantar de manhã todo descabelado e simplesmente falar bem assim, nossa, como você tá linda. A cara inchada. Mas é bom, gente, a gente já amanhecer o dia e falar palavras positivas pra gente. Como você é incrível. Você já percebeu o que você fez pra adquirir tantas coisas que você pensava que nunca adquiriria, né? Nossa, seu dia vai ser incrível. Nada de, eu vou à luta, eu vou à batalha. Tá vendo tanto que tá impregnado na cabeça do brasileiro essa metalinguagem de que eu vou à batalha, eu vou à luta. Você já percebeu que as palavras também que você fala já atrai? Aí depois, o primeiro congestionamento que tem no trânsito, você já vai xingar, né? O pessoal lá, por quê? Porque você simplesmente falou, antes de sair de casa, que você vai pra batalha, vai matar um leão por dia. O que você tá atraindo? Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. Então você vai pra guerra? Realmente, você tá numa guerra? Cadê os inimigos? Então é automático já aparecer gente pra te provocar no serviço, no trabalho, em algum lugar, qualquer canto que você for. Por quê? Porque você falou primeiramente que você é um guerreiro e que você tá lutando e que você tem que ter os inimigos. Que coisa, né? Vamos lá. A quarta regra é a regra do tio Plaque. Eu vou ensinar pra vocês o tio Plaque. O tio Plaque, a gente aprendeu que P, né? P de Plaque. P, pessoas, lugares, animais ou coisas não são capazes, não podem ser capazes de influenciar nossas emoções. Porque não é que a gente vai se tornar pessoas frias. Não é isso. É que nós não nos tornaremos pessoas impressionáveis. Que se impressiona com qualquer coisa. Nossa, Deus, olha lá fulano. O que é que ele fez, meu Deus? Senhor amado, nunca imaginei que fosse isso. Nossa, olha, tô até tremendo aqui. Nossa, aí você chega nos lugares e você culpa a energia das pessoas também. Porque, na verdade, a sua interpretação é que determina o que você vai sentir. Não é o lugar em si. Não são as pessoas. É sobre a gente mesmo. É sobre as nossas experiências. É sobre tudo aquilo que a gente já viveu. Tudo que nós passamos. Tudo está impregnado no nosso inconsciente. Então, é a forma que eu estou interpretando as situações. Aquilo já está no meu inconsciente, então vai transformar aquilo numa emoção. Qual é a emoção que esse lugar está me trazendo? Qual é a emoção que aquele ambiente está te promovendo? Será que você já não esteve com uns 3 anos de idade no mesmo lugar e aquilo registrou uma memória em você ou um lugar parecido? E aquilo já ficou impregnado? Aí você vê alguém que lembra aquela tia da cantina que fez algo mal com você e você vai e fala, nossa, eu não gosto dessa pessoa antipática. Na verdade, lá atrás, na sua infância, você viu alguém que tinha um olho parecido, a boca parecida, ou o jeito de falar, a voz, tantas coisas. E aí você faz essa conexão, hoje, no teu cérebro. É a forma que você está interpretando. Então, pessoas, lugares, animais ou coisas não podem interferir nas minhas emoções ao ponto de eu me tornar impressionável. Porque quando eu me torno impressionável, eu desconecto da minha própria essência, daquilo que realmente eu sou. E eu me conecto de novo com as historinhas.
Aí depois vem o quê? Ansiedade, pânico, abuso da outra pessoa. Nossa, só de olhar pra cara dela eu já me sinto mal. Nossa, eu quero sair daqui. Não aguento ficar aqui. Então é tudo a sua interpretação. É tudo que já foi registrado lá na sua infância. E você nem imagina, uma simples situação vai registrando, né? No nosso inconsciente. Por isso que é tão importante a gente cuidar, né? Da nossa consciência, do nosso inconsciente. E o nosso consciente, gente, é difícil acessar. A gente acessa ele com exercícios, né? Não é você voltar lá atrás na sua infância, mas você lembrar de certas coisas que realmente fazem com que você tenha algumas traumatizações hoje. Certo? Então vamos lá. Quinto lugar, não foque no problema. Foque na solução do problema. Porque se a gente lembra que tudo que eu foco aumenta, se eu focar no problema, aumenta o problema. Se eu focar na solução do problema, meu cérebro também vai se encaminhar de me ajudar a solucionar esse problema. Então é automático, tá? Você não é o que você pensa. Seus pensamentos só são uma parte de você. A gente é composto, né? A gente aprendeu, eu sei que muitos são religiosos e tudo mais, então a gente aprendeu que temos alma, corpo e espírito, somos compostos de 3, né? Só que a gente tem que entender que esses 3, mesmo estando no mesmo corpo, eles não estão completamente juntos. Eles têm interligações ali, mas não estão completamente juntos. Então, eu posso separar a minha mente do que realmente tem na minha alma, né? Então, o que está na mente, ela está muito superficial. Muito superficial. Por isso que o sofrimento, ele está a nível mental. Tá tudo aqui. Não está aqui na nossa alma. A gente sente aqui porque é aqui que está comandando. Que, na verdade, não era para estar comandando aqui. Era pra gente simplesmente estar com o coração aberto para viver do jeito que tá e aceitar do jeito que foi, entende? Então é isso. As emoções, geralmente, começam aqui, né? Com os pensamentos. Por isso é tão bom a gente avaliar quais pensamentos que eu estou tendo. O que eu estou guardando dentro dessa cabeça, dessa cachola, que está se repetindo várias e várias vezes, transformando isso nas emoções que sinto. Então, você não é o que você pensa e seus pensamentos só são parte de você. Então, olha, eu dou aula de canto para alguns alunos no Centro Cultural aqui da nossa cidade. E muitas das vezes eu falo, faça isso, cante isso, eu sei que ele é capaz de cantar. Mas ele, por medo do julgamento, por achar que não consegue, é o que a gente muitas vezes pensa, né? Ah, eu não vou cantar. Eu não canto. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você mesmo antes de fazer, pra você ver se vai dar certo, você fala, não é pra mim. Por que que a mente limita tanto as pessoas? Tá vendo como tá tudo superficial? Sendo que você é muito mais capaz do que aquilo que você possa imaginar. Deus já nos deu essa criatividade, esse poder, esse magnetismo. Está tudo dentro de nós. É só a gente ativar. Por isso que Deus não trabalha na mente, Ele trabalha no coração. Porque a nossa mente é muito medíocre, a nossa mente é muito fraca. E ela quer dominar por tudo, né? Então, agora para finalizar, né, eu quero falar para vocês, somos muito mais do que pensamos ou imaginamos. E agora eu quero fazer um exercício básico com vocês, para vocês se reconectarem com esse magnetismo, essa energia positiva, essa energia que vai te alavancar, né? Porque quando a gente foca na solução, igual eu tava falando para vocês, a gente automaticamente está trazendo as coisas boas pra gente. A gente se torna um imã para as coisas boas. E quando a gente joga essa energia para fora, a gente vai ficando cada vez mais definhado e o universo vai entendendo que você tá ficando disfuncional.
E aí vai vindo os problemas, vai vindo as crises emocionais, vai vindo doenças e mais doenças, porque toda doença é uma disfunção emocional. A gente tem algo chamado de psicossomático. Então, para cada doença, a gente já tem um entendimento do que é aquilo, né? Então, vamos fazer o exercício agora para finalizar, tá? Você vai apertar as mãos, assim, com o pulso levantado, nessa posição, certo? E aí você vai deixar de um lado e de outro, o pulso fechadinho. E aí você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, tá? Só que aí, quando você puxar o ar pelo nariz, você vai reter esse ar durante 7 segundos com o pulso bem fechadinho. Aperta firme como se você estivesse com raiva, tá? Então, vamos puxar aí o ar, contando. Agora, você vai segurar esse ar durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, você pode soltar o ar abrindo as mãos, ok? Vamos fazer novamente. Aperte bem o pulso, puxe o ar com o nariz. Agora segure durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora solte. Abrindo as mãos, ok? Vamos repetir só mais uma vez. Vamos lá. Puxa o ar novamente. Segura, aperta bastante o pulso, como se estivesse com raiva, tá? Isso é a contração. Então, agora a gente vai soltar. Lembrando que o período que a gente fica sem respirar, a gente conta até 7 segundos, tá? Agora eu fiz um pouquinho mais rápido, mas vocês já entenderam aí a dinâmica, o exercício, ok? Então, quando a gente começa a trabalhar a terapia também com as pessoas, a gente começa a aplicar alguns exercícios práticos incríveis, né? Para as pessoas melhorarem também as questões emocionais. Eu andei praticando muitos exercícios, foram os quais me ajudaram bastante, né? É muito importante. Então, eu quero agradecer, né, todos vocês por estarem aqui comigo nessa live. E mandem aí um oizinho, um tchauzinho, pra eu saber quem ainda ficou aqui. Mandei para poucas pessoas, eu não sei ainda se eu vou colocar a gravação disponível, tá? Mas espero que eu tenha ajudado vocês em algum sentido, para vocês entenderem mais ou menos o que é a mente consciente. Eu vou só mostrar para vocês algo aqui, uma demonstração, tá? Do que é a nossa mente. Você vai imaginar agora que você está vendo tudo ao seu redor, né? Claro, você já está tendo contato visual com tudo ao seu redor. E aí, a sua mente é toda essa folha aqui de chamequim, certo? E agora, quando a gente dobra, isso aqui é o 100%. Quando a gente dobra, a gente tem o quê? 50% da nossa visão. Você tá vendo o que é ao seu redor? Ah, eu tô vendo o sofá, eu tô vendo a cama, eu tô vendo uma luz de LED, tô vendo um quadro, tô vendo... Ai, que bom, Agil, que você tá aqui. Tô vendo muitas coisas, tá? Mas você não tá vendo tudo completamente, tá? Saibam disso. Aí aqui a gente tem 50%, né? Agora, se a gente dobrar mais uma vez, a gente vai ter 25%. Se a gente dobrar mais uma vez, quanto que vai de 25%? 12, sou ruim no cálculo, não sei se é 12,25, 12,75. Certo. Agora eu vou dobrar mais uma vez, ok? Que é isso aqui, que vai dar 6,25, se eu não me engano. Ok? Olha só, gente, isso aqui é 5%, digamos, que é o que a sua mente está captando, que é o que a sua mente está vendo. Você está vendo isso aqui ao seu redor, certo? É o que você está captando, na verdade, do todo que você viu. Agora,
eu vou dobrar mais uma vez. Na verdade, eu vou tirar aqui, eu vou rasgar essa parte de 6,25. E aqui, ó, vou dobrar mais uma vez e a gente tem de 100 novamente, quanto? 50. Depois dobro mais outra vez, 25, ok? Depois dobro mais outra vez, eu tenho 12. E aí, eu vou dobrar mais outra vez. No total, olha só o pedacinho que vai ficar. Eu vou tirar aqui só para vocês verem. Olha aqui. Isso aqui é o que a sua mente está processando. Isso aqui é a informação que você recebeu agora. Que é o que ela vai processar e vai ficar guardada na sua memória. De todo esse papel. Só isso aqui que sobrou. Olha só. É o que eu processei. E aí, na vida, o que acontece? Você vê uma situação e você pega do todo que você viu, entre aspas, e você pensa que você processou tudo, mas na verdade você processou só esse pedacinho, que é 5% ou menos, porque muitas vezes é 3% só, e você fala bem assim: olha, fulano, o que ele tá fazendo? Olha, é isso e isso que ele tá dizendo, isso é irreal. Isso não é verdade. Olha o que eu sou. Olha o que eu fiz. Olha o que o outro deixou de fazer. Eu pego isso e faço, olha só, o tanto de coisas, de informações que eu tive acesso. Só que isso aqui eu não captei. Eu captei o quê? Lembrando? Só 12%. E desses 12 sobrou o quê? 5 que eu processei. E aí a gente já entra numa crise emocional porque a gente processou isso aqui, de toda a informação. Olha só, gente. Aí a gente já se sente o dono da verdade porque a gente só viu e captou e processou isso aqui. É incrível, né? A mente da gente é muito pequena mediante a expansão do universo. É por isso que a gente tem que colocar ela no lugar dela, né? E assumir realmente a liderança da nossa vida, sabendo sobretudo que o nosso coração, ele é muito maior. Por isso que eu falei, é muito importante a gente saber que a contração é a tristeza, né? E a expansão é a alegria. E a vida também é assim. A noite é o quê? A tristeza, a baixa. E de dia é a alegria, porque é o sol que está radiando. Nascimento também é a mesma coisa. Há aquele momento que a mãe está contraindo ali para ganhar filho, né? Com dores de parto. E aí, de repente, o filho sai, que é a expansão. A mãe sente alegria, já não sente mais aquela dor, esqueceu aquela dor. Então é isso que a gente tem que conscientizar mais nas nossas vidas, pra gente ser mais feliz, né? Muito obrigada, tia Marta, por estar presente na minha live hoje. É uma honra. Em dezembro, com fé em Deus, estarei com vocês. Parabéns pela abordagem do assunto, amei. Obrigada. Também amei a presença de vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Chamei poucas pessoas, né? Porque, como é a primeira live, a gente nunca sabe como que vai ser, né? E tal. Mas muito obrigada mesmo, tá? Depois eu vou trazer outros temas para vocês, como por exemplo Yin Yang, que é muito interessante. Vocês vão entender como que funciona. E nossas dinâmicas também de traços de caráter, né? Pra gente entender como que o nosso corpo, ele diz muito sobre a nossa personalidade, nosso caráter e também nosso comportamento, ok? Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter me ouvido até aqui. Já tá dando meia-noite, né? E eu desejo uma boa noite de sono para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, acenem aí. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.